O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe dará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sempre costumo dizer que hoje é um dia muito especial para nós católicos, para nós cristãos. E por que é um dia especial? Porque é domingo, é o dia do Senhor. Sem o domingo, sem o dia do Senhor, nós não somos nada. Tire a missa da Igreja Católica e nós estamos fritos. Acabou a nossa vida. Porque sem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é renovado nos altares todos os dias, o que seria de nós? Infelizmente, os protestantes, incitados por Martim Lutero, tiraram a essência da vida cristã. Ele tirou a essência da vida cristã, que é a missa. Ficaram só com a palavra de Deus, que é importante. Mas a palavra de Deus, ela precisa nos conduzir ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que nos salva é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, ela nos conduz ao entendimento disso. Mas imagine, nós termos o entendimento disso e não termos a missa, nós vamos ficar mancando, vamos ficar só com um pé, andando, pulando. Mas a Igreja Católica, graças a Deus, nos dá os dois pés, que são necessários para a nossa vida cristã. Estamos nessa peregrinação aqui em Fátima, graças a Deus. Hoje praticamente é o último dia, para depois nós continuarmos a nossa caminhada. Ontem nós tivemos uma graça muito especial, ontem e anteontem, e hoje também, de poder participar daquela celebração onde acontece a procissão das velas, e antes com o terço, porque Nossa Senhora pediu que todos os dias o terço deveria ser rezado. Rezai o terço todos os dias. E é diante desse contexto que nós vamos entrar no Evangelho de hoje. O Evangelho que vem falando sobre a questão da persistência na oração que nós devemos ter. Essa viúva que foi diante do juiz e o juiz não queria, e até então, diante de tanta insistência, o juiz dá bom, que mulher chata, eu vou te
eu vou resolver o seu problema. E Jesus se admira e ele diz o seguinte: escutai o que diz este juiz injusto, que ele era injusto, ele não era justo. Escutai o que foi que ele disse. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, porque ele diz, mas esta viúva, né? O que foi que ele falou? Esta viúva já me está aborrecendo, vou fazer justiça para que ela não venha a agredir. E Deus não fará justiça aos seus, que vivem gritando dia e noite? E aí Jesus deixa no ar uma pergunta que nós, com o tempo, deveremos responder. O Filho do Homem, essa palavra Filho do Homem, lá no livro de Daniel, é expressada como Jesus, né? Lá ele não fala de Jesus, mas é o Deus que virá em busca dos seus para o julgamento. Então, o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Vamos olhar o mundo. Se nós olhássemos o mundo, lá na época da Idade Média, nós poderíamos dizer assim, sim, nós vamos encontrar fé. Mas depois que veio o iluminismo, esses filósofos ateus, como o Nietzsche da vida e outros, que começaram a introduzir os seus conhecimentos e começaram a dizer que Deus não existe. O Nietzsche que saía com uma lanterna durante a noite, dizendo assim, eu estou procurando Deus, me mostra onde é que Ele está. Deus está morto. E assim os outros também. E esse tipo de coisa foi entrando nas nossas faculdades, nas escolas e tudo mais. E percebemos o quê? Que as pessoas, elas estão perdendo a fé. Olha bem, não vamos pensar em fé aqui como aquilo, eu pedi a Deus uma coisa e Deus me deu. Ou não deu. É a fé em Deus, é aquela fé que nós recebemos no dia do nosso batismo. Ontem à noite tinha uma família, eles são de Cabo Verde. Cabo Verde é uma ilha que tem por aqui, ela é da África, mas foi colonizada pelos portugueses. Aí quando ele me viu assim, já no final do momento lá da procissão das velas e da oração do texto, aí ele veio assim de uma forma bem educada e fez assim, e falou, você é o Padre José Augusto? Eu disse, sou. Minha família acompanha muito o senhor, nós ouvimos muito as suas palestras e tal. Não estou falando isso para me vangloriar, eu estou falando para entender o que é que eles estavam dizendo. Aí ele disse bem assim, tá vendo essa menina aqui? É Luna o nome dela. Ela foi batizada hoje. O senhor poderia dar uma bênção nela? E a menina no braço dele, ela olhou para mim, deu um sorriso, aí voltou de novo, aquelas coisas de criança, né? Olha assim, mas depois volta e coloca a cabeça no ombro ali. Aí a família estava ali, uma sobrinha também. Eles estavam felizes porque a filha tinha sido batizada. Isso aqui significa o quê? Aí eu falei, né? Comecei a brincar. Nossa, Luna, você é uma das primeiras cristãs da face da terra agora. Deus começou a habitar no seu coração, Luna. A Santíssima Trindade habita dentro de você. Olha, Luna, você agora é herdeira do reino dos céus. Você não estava entendendo a criancinha? Ela estava ali rindo, né? Ela ouvindo. E os pais felizes. Por quê? É a fé. A virtude da fé, esperança e caridade, no dia de ontem,
entrou, Deus deu isso de presente, porque a fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais, que não se adquire por força humana, Deus dá. Mas para que ela frutifique, é preciso que seja conservada, é preciso que seja alimentada. Isso que se coloca, né? Os padrinhos, os pais, para conservar essa fé, para não se perder. E a fé teologal, ela consiste em fazer com que nós acreditemos que existe um Deus que nós não vemos, nós não sentimos, nós não tocamos, mas nós acreditamos que Ele existe. Então, quando uma pessoa fica dizendo assim, eu estou perdendo a minha fé porque eu não estou sentindo mais Deus. Olha, Deus não é para ser sentido. Deus é para ser crido. Não é para ser sentido. Esse negócio de sentimentalismo, não estou sentindo mais. Olha, até São João da Cruz dizia assim, você precisa tomar muito cuidado, porque esse sentimento pode ser de Deus como pode não ser. Então ninguém procure Deus no sentimento. Deus nos deu inteligência para nós acreditarmos que Ele existe. Então o mundo foi criado, olha aí. Imagina, eu fico impressionado todo ano lá no Brasil, nesse período, as cigarras começam a ficar, e fica naquela agonia toda, até um determinado momento. Aí tem uma mulher que disse assim, Dona Maria, muito simples, né? Ela dizendo assim, elas ficam até o dia 2 de novembro, não é? Depois do dia 2 de novembro acaba. Todo ano. Por quê? Elas vêm, gritam, depois morrem. Elas se acasalam, né? E depois morrem. Levam 12 anos embaixo da terra. Aquelas que estão cantando lá agora são as que ficaram 12 anos embaixo da terra. Esperando chegar esse período. Olha, mas essa ordem é tão ordenada. Não, o português não está certo, né? Mas se a ordem já está ordenada. Mas é só para afirmar. Essa ordem bem ordenada vem de onde? Não tem ninguém atrás? Foi o Big Bang, explodiu tudo. Aí as cigarras apareceram e foram tudo para debaixo da terra. E depois que elas foram para debaixo da terra, aí todo ano nesse período, pelo amor de Deus, né? Então Deus existe. Então Jesus está perguntando agora, quando Ele vier na segunda vez, Ele vai encontrar fé nesta terra? Olha, eu vou ser muito negativo. Eu acho que não. Um grupo, sim. E a maioria, não. Porque Jesus mesmo já falou. A porta estreita e a porta larga. Na porta estreita, que é aquela que conduz à salvação, ele disse, poucos são os que entram. E na porta larga, que conduz à perdição, muitos entram. Olhemos o mundo como está. Vamos constatar. Eu vou dizer assim, vocês que estão aqui comigo, na sua família, vejam o número de pessoas que vão à igreja, que se confessam, que creem em Deus e assim por diante. Vejam o número, é maior ou é menor? Você vai sempre ver que tem alguma coisa. Você vê o trabalho das mães?
não digo nem os pais, mas os pais também, de estar ali. E hoje não está sendo fácil os pais conservar essa fé nos seus filhos. Não está sendo fácil. Por quê? O que ensina dentro de casa, eles vão para fora, vão para as faculdades, vão para as escolas, vêm nas mídias sociais. Está tudo assim. Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. A igreja católica é isso, a igreja católica é aquilo, a igreja católica não presta, os padres são isso. Aí estão agora jogando nas mídias os erros dos padres para as pessoas acabarem perdendo a fé. Porque nós temos uma ingenuidade também, que nós olhamos para o sacerdote, nós queremos que nós sacerdotes sejamos os primeiros a dar o testemunho. E geralmente a coisa não está tão assim não. Bem, que padre é pecador, se vocês não sabiam, nós somos também, estamos lutando. Estamos na mesma barca, todos lutando. Por isso que nós necessitamos também de confessar com outro padre. Tem padres lutando? Tem. Mas é lamentável dizer que tem outros que não estão, que se deixaram levar pelas ideologias desse mundo, que estão agora dizendo muitas aberrações nos púlpitos da vida, e isso não deveria acontecer. E isso está tirando a fé. Porque se nós somos chamados a alimentar a fé de vocês, tem aqueles que estão tirando a fé. Aquilo que foi aprendido. Vocês viram aqui na primeira leitura, na segunda leitura, São Paulo falando para Timóteo. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitastes como verdade. O que foi que ele aprendeu como verdade? Aí ele está dizendo, o que está nas Sagradas Escrituras e aquilo que foi aprendido também pela tradição oral. Conserva isso no coração. Diante desse Deus, conserva diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele virá para julgar. Então conserva a fé. Como é que nós vamos conservar se está sendo tirada? Se não houver essa luta. Hoje, uma vez numa homilia, eu dizia bem assim, a coisa está tão feia que eu disse assim, olha, quando eu estiver falando, não acreditem no que eu estou falando, mas vai conferir no catecismo e na tradição da igreja se o que eu estou falando está certo. Se estiver certo, vai em frente. Porque hoje a gente não dá para acreditar nem naqueles que estão falando as coisas. Porque é uma fé única, é uma doutrina única, é um ensinamento único. Por exemplo, essas leituras que acabou de ser proclamada em qualquer parte do mundo, no 29º domingo do tempo comum, na Igreja Católica, essa é que está sendo lida. Não é assim, em cada lugar está sendo lido um evangelho, uma palavra, é uma só. Então Deus está falando uma coisa só para a igreja hoje, para a Igreja Católica. Os protestantes, outros de outras religiões, não sei. Cada lugar um fala uma coisa. Na Igreja Católica, Deus está dizendo assim, e quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Se os padres não meditarem sobre isso, não falarem sobre isso, mas o Evangelho está sendo lido, esse está aqui. Pode falar de outras coisas, pode enganar, mas o que foi lido foi esse. Porque hoje é domingo. Imagine um pai falando diversas coisas para os seus filhos. Cada um ele fala de um jeito. Ele educa esse desse jeito, ele educa o de cá de outro jeito, ele educa o outro de outro jeito. Que filho vai ser esse? Os pais falam uma coisa só. E precisam falar uma coisa só. Por isso que é difícil numa família quando a mãe fala de um jeito e o pai fala de outro. Então os filhos vão na conveniência.
Eles vão pegar quem? Aquele que é conveniente a eles. Aqueles pais que muitas vezes, meu filho, deixa eles. Não tem problema não. Não precisa ser tão dura. Aí vamos dizer que a mãe é dura, porque a mãe está no dia a dia, aí está ali firme, ela vira bruxa. Aí os filhos não querem ficar com a bruxa. Vão atrás da fada, ou fado, sei lá. Porque o outro diz tudo, fica ali. No futuro, os filhos vão dizer assim, minha mãe estava certa, meu pai estava errado. Ou vice-versa. Um pensamento só. Por isso que é uma só carne. A mesma coisa é Deus. Deus é um. Ele fala só uma coisa. Se fala um monte de coisa, cria confusão. É assim a Igreja Católica. Essa fé. Que fé? Daqui a pouco nós vamos professar a nossa fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na Igreja Católica. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio que um dia ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu creio na ressurreição da carne. Eu creio na vida eterna. Isso aqui é o depósito da fé simplificado e que nós não podemos esquecer ele jamais. E é por esta fé que nós iremos morrer. Lembre no dia do batismo o que é que acontece? Renunciamos ao demônio. E depois que renunciamos ao pecado e tudo mais, aí, agora professemos a nossa fé. Aí nós professamos a nossa fé. Aí no final, diz assim lá no batismo, essa é a fé que nós professamos. Quem entender esse credo, porque o credo não é somente para ser falado como papagaio que fica repetindo, é para ser entendido. Então, se eu entendo essa fé, essa profissão de fé, meus irmãos, ninguém tira nós. Ninguém vai fazer com que a nossa fé seja abalada, porque nós estamos alicerçados no que a igreja sempre ensinou. Por isso que isso aqui está no Catecismo da Igreja. E a primeira parte do Catecismo da Igreja é justamente essa daqui. Depois vem os sacramentos, os mandamentos e depois a oração. É assim que está dividido o Catecismo da Igreja. Então, aí Jesus está perguntando, quando eu voltar, essa fé vai estar firmada? Será que está? É só você ver o número de pessoas que estão indo na sua paróquia. Então, lá no seu bairro, vamos supor, no seu bairro deve ter umas 100.000 pessoas. Na igreja só cabe 1.000 pessoas, mas os que participam são só 500. Então, vai encontrar fé? Aí eu quero terminar com Fátima, onde nós estamos. A aparição de julho, do dia 13 de julho, ela ali Nossa Senhora coloca os elementos necessários para que os pastorinhos pudessem trazer e anunciar para todo mundo, e aí é que eles começam a fazer os sacrifícios e as orações. E vocês já sabem, né? Nossa Senhora mostra o inferno, aquele mar de fogo, pessoas lá se queimando, eles ficam assustados. Aí depois Nossa Senhora diz assim, vistes o inferno? Sim, vimos. E aí ela começa a dizer, olha, vocês querem rezar e fazer sacrifícios para que eles não possam ir para o inferno? Sim, nós
nós iremos fazer sacrifício, não podem ir para lá não. Aqui já é coisa minha que eu estou falando. Que não está lá escrito assim, né? Só para entender melhor, porque eu gosto de frisar as coisas. Aí depois Nossa Senhora diz assim, aí ela fala da consagração do Imaculado Coração. Aí depois ela diz da Rússia, que espalhará o seu erro. É interessante que, enquanto Nossa Senhora estava aparecendo aqui para os 3 pastorinhos, falando sobre tudo isso, em 1917, lá na Rússia, Lenin, Stalin e aquele outro, como é o nome do outro, que eu esqueci agora. Hã? Não é um outro. Eles estavam tramando de introduzir o marxismo lá, que é o comunismo. Aí Nossa Senhora, rezem e consagrem, peça ao Santo Padre que consagre o mundo ao Imaculado Coração de Maria, para que o erro da Rússia não se espalhe. Aí teve toda essa questão, não consagra e não consagra como ela falou, tinha que ser todos os bispos, aí parece que a coisa não foi acontecendo, tal, né? E aí está aí essa questão. Agora, aí o Papa Francisco agora fez a consagração, pedindo que todos os bispos fizessem, aí as confederações dos bispos fizeram e tal. Aí eu estava perguntando para um padre, e aí, aconteceu, aqui nós não vamos entrar no mérito de se teve ou não, como deveria, como Nossa Senhora pediu, mas só que o que foi que aconteceu? Por não ter sido feito no ano que deveria ser feito, o mal se espalhou, o comunismo se espalhou. É essa falta de fé, esse materialismo, a não existência de Deus falando por eles, que o mundo é aqui que a gente deve lutar é por este mundo, não existe um mundo futuro, e aí, por não crermos no Deus verdadeiro, vai se criando os seus deuses, e aí cada país que tem isso, aí você vê um governante que ele é autoritário, ele é mandão, ele dá pão e circo para as pessoas, mas não dão a fé, dão comida pela metade, dão divertimento pela metade. Aí o pessoal fica, nossa, ele vai nos dar, tá vendo? Ele dá pela metade, ele vai nos dar mais, aí ele vai enganando, vai dando mais, mas olha, se você não fizer o que eu mando, se você discordar do que eu falo, aí quando discorda é preso, e aí vai para os fornos da vida, para ser queimado lá, porque deu comida, deu divertimento, que é assim que os imperadores faziam, os imperadores romanos, davam pão e circo, divertimento, o pessoal ficava, seria bom, aí dava comida assim, aí, esse aqui é ótimo, mas esquecem da questão moral, esquecem da fé que é tirada com a única condição, nada de Jesus Cristo, viu? Nada de Deus. Tem um desses países aí, que eu fui saber há pouco tempo, que lá ele tem as imagens dele lá, né? Os bustos e as estátuas, todo mundo que tem, quando chegar lá, tem que passar e fazer bem assim. Tem que fazer reverência. Se não fizer reverência, e ai daqueles que discordar do que ele fala, é preso. E aí me falaram que lá, não foi uma notícia que eu estava lendo, que a idolatria essa pessoa é tão grande, porque você tira Deus, você vai idolatrar alguém, você vai colocar alguém como Deus, porque tem que ter alguém que manda, que mande. Aí, todas as casas têm que ter a foto dele, todas as fotos, todas as casas. Assim como em todas as casas, para nós católicos, tem que ter
Jesus, a imagem de Jesus, Sagrado Coração de Maria, tudo. Lá não tem Jesus, tem ele. E diz assim, olha o exagero. Se a casa começar a queimar, está acontecendo um incêndio naquela casa, a primeira coisa que tem que fazer é pegar o quadro e tirar do quadro, porque o quadro não pode ser queimado. Se o seu filhinho estiver lá se queimando, você primeiro tem que ir lá pegar o quadro, tirar, para depois você pegar seu filho. Isso é o comunismo. Aí Nossa Senhora aqui, ela fala uma coisa que é interessante. O dogma da fé será conservado em Portugal. Aí eu estava ontem pensando, vendo aquele povo lá de Cabo Verde, aquele homem tão feliz porque a filha tinha sido batizada. A fé em Portugal não será, o dogma da fé não será esquecido em Portugal. E será que isso não vai se estender aos países de língua portuguesa? Essa resistência existente hoje no Brasil, porque vocês estão vendo que os países que estão em volta do Brasil já aderiram ao comunismo e há uma resistência ainda no Brasil. Será que é por causa de Nossa Senhora que disse que o dogma vai ser conservado e por o Brasil ser uma colônia portuguesa? Porque quem foi que levou a fé para nós lá? Para os portugueses. Será que essa resistência também? Bem, no futuro nós veremos. Mas uma coisa eu sei dizer para vocês. Perseguição vai ter. E se nós não tivermos uma fé firme, nós iremos apostatar. E a apostasia, ela não pode acontecer. O abandono da fé não pode. Não pode acontecer. Então vamos agora, eu vou terminar, mas reduzindo mais ainda. Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé no Brasil? Quem é que vai ter fé no Brasil? Os nossos filhos terão fé, sendo que está acontecendo uma doutrinação nas escolas. Será que a Maria Tereza que está ali, quantos anos você tem, Maria Tereza? 16 anos. Será que a Fabiana e o Marquinho estão conseguindo, e eu que sou padrinho do filho dela, eu e Vanúzia, e às vezes, por causa das nossas atividades, nós não somos tão próximos assim. Mas será que essa fé está sendo? Será que a Maria Tereza que está ali, sentada, o que será que passa na cabeça dela? Com essas questões de ideologia de gênero, essas questões do aborto, da eutanásia. O que será que está na cabeça dela? Será que ela... A Fabiana e o Marcos, quando fala as coisas, ela está ali dizendo assim para a mãe e para o pai, mas lá no fundo ela está dizendo que são carolas mesmo. O mundo já desenvolveu, eles ainda estão ainda nessa ideia. Estou trazendo assim para vocês verem que graças a Deus isso não acontece. Que o Marcos e a Fabiana trazem eles ali, ó. Mas em outras casas? Será que nós vamos ter uma geração futura aonde essas coisas vão estar tão impregnadas no coração das pessoas que elas vão dizer, não é bem assim?
a igreja fica inventando coisas, ou se não diz assim, Deus mudou. Hoje é assim que se diz, né? Deus mudou. Oh, Deus é camaleão? Que fica mudando de cor? Deus não muda, não. O que Deus falou uma vez está falado. Se Deus falou uma coisa e Ele mudou agora, então eu tenho que procurar o Deus verdadeiro, porque esse daí deixou de ser Deus. Porque se Deus mudou agora, o linguajar dele, se ali está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, então se Ele parou, então eu vou buscar o verdadeiro, porque esse daqui não é Deus, não. Se Deus está dizendo que um homem pode viver com outro homem, sendo que lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22, um homem não poderá deitar com outro homem e uma mulher não poderá deitar com outra mulher, porque isso é uma abominação. E se Deus mudou, eu deixo de ser padre hoje. Se houve mudança, eu paro de ser padre agora. Porque então o que eu estou fazendo? Teatro? Se na carta aos Romanos, Paulo diz com toda a determinação que os homens abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus e eles começaram a praticar coisas que eram da natureza, começaram a agir contra a natureza. Homem com homem, mulher com mulher. E Deus acabou deixando, porque Deus dá liberdade. Então ele está dizendo que Deus não mudou. Se na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 9, do versículo 6 em diante, que quem vive esse tipo de vida não herdará o reino dos céus. E agora você está dizendo que herdará o reino dos céus. Estão dizendo por aí. E há uma luta para se fazer isso. Então, se realmente Deus agora está dizendo que pode, eu volto para o Brasil agora como um leigo, não mais como um padre. Ficar perdendo tempo celebrando missa? Atendendo confissão? Para quê? Se Deus mudou. Mas eu só estou falando isso porque isso não vai acontecer. É por isso que eu estou falando. Porque se fosse, eu não iria falar que eu não sou besta. Mas eu só estou dizendo porque isso não vai acontecer. Então, se hoje tem essas alas dentro da igreja dizendo que pode, querendo abençoar e tal, e naquela coisa toda, então eu digo, repito aqui para vocês, agora eu vou terminar realmente a homilia. Eu deixo de ser padre hoje. Então, que nessa peregrinação, Deus nos ajude. Na medida que nós vamos participando dos lugares onde Nossa Senhora apareceu, que ela veio justamente para dizer assim, meus filhos, Deus não mudou. Meus filhos, vocês estão dizendo que Ele mudou. Não, Ele não mudou. Façam sacrifícios para que os outros entendam isso. Então, que na medida que nós formos ouvindo, nós possamos aumentar a nossa fé. Que pelo menos Deus encontre em nós a fé. Então, como nós temos fé, vamos ficar em pé e nós vamos professar a nossa fé agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé e o demônio não irá tirar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.